Tá doida. Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho falar pra vocês sobre como os meus 3 gatos se dão razoavelmente bem. Que quase todo mundo aqui no canal já sabe, porque eu posto direto no Instagram, eu falo direto por aqui. E eu já fiz vídeos exclusivos sobre todos os meus gatos, eu mostro eles nos vlogs e tudo mais. Mas, se alguém não sabe, eu tenho 3 gatinhos, o Arthur, a Toalha e a Petúnia. Os 3 nomes, apesar de parecerem aleatórios, e um amigo meu apontou, um é nome de gente, um é nome de flor e um é um objeto. Os 3 são por causa do Guia do Mochileiro das Galáxias. Pra quem já leu vai entender as 3 referências aí. E quando eu adotei a Petúnia, que foi a última gatinha que veio aqui pra casa, um monte de gente pediu pra eu fazer vídeo falando como que eu fiz pra ela se adaptar aqui com os outros 2 gatos e pros 2 gatos se adaptarem com ela. Eu não fiz muita coisa, mas eu resolvi vir compartilhar essa minha experiência pra vocês. Se mais alguém aí tiver gato em casa e for introduzir um bichinho novo, ter ideias assim mais ou menos do que pode ajudar. O primeiro gatinho que eu adotei foi o Arthur. Eu adotei ele em 2015, no comecinho de 2015. E eu tinha acabado de me mudar, eu tava morando sozinha. E enquanto eu morava com a minha mãe, nos últimos 15 anos eu tinha tido cachorro em casa, que era a Laila. Então eu sentia muita falta de chegar em casa e nem tanto de ter uma pessoa, porque os meus horários com a minha mãe no final da faculdade já estavam bem desencontrados. Então muitas vezes eu chegava em casa e ela já estava dormindo, eu tinha saído, e às vezes eu saía e ela já não tinha acordado ainda. Então eu não sentia tanta falta de uma pessoa, mas eu sentia falta de ter um bichinho, porque a Laila sempre estava lá, sempre a me receber, sempre me acompanhava quando eu acordava e sempre me recebia quando eu voltava. Mas eu tava com dó de adotar um cachorro, porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo fora de casa, e cachorro é muito carente, ia sofrer muito, então eu resolvi adotar um gato, que eu sempre ouvi falar que era mais autossuficiente. Eu tinha tido bastante contato com gato quando eu era criança por causa da minha avó. Minha avó tinha gato em casa, então quando eu ia ficar uns dias na casa da minha avó, eu dormia com aquele gato, ficava o tempo todo junto com ele, era o Frajola. Então eu tinha uma ideia, mas eu nunca tinha tido que cuidar de um gato. Então eu fui na UIPA, que é a Unidade Internacional Protetora dos Animais, eles têm uma unidade na Marginal Tietê, eles resgatam bichinhos de rua e aí eles castram, vacinam e adotam por R$80 já castrado e vacinado e com assistência veterinária gratuita por 1 ou 2 meses, se eu não me engano. E aí eu adotei o Arthur porque ele seria teoricamente um bichinho independente. Meu, esse bicho é muito carente. Quando eu fui adotar o Arthur, na época eu falava que eu cometi o erro de pegar o gatinho que veio mexer comigo na grade. Porque eu falei, é o gatinho que me escolheu, sabe? Mas na verdade o bichinho que vai mexer com você na grade é o bichinho mais arteiro, então eu acabei pegando mais arteiro. Se você quer um bichinho mais de boa, pega o que tá deitadinho no canto, mas também não rosna quando você vai encostar, entendeu? Mas eu peguei o mais arteiro que veio mexer comigo na grade. Então o Arthur, ele gostava muito de brincar, gostava muito de correr, e ele gostava muito de ficar com a gente, de ficar com um humano. Ele foi resgatado muito novinho da rua, ele era muito bebezinho. Tanto que ele ficou super doente e tal, né? Então ele estava acostumado com gente, ele gostava muito de brincar. Quando eu voltei lá, depois de 2 meses pra reforçar a vacina, o pessoal lembrava dele. E falava, ele era o gatinho que ficava brincando com o meu cabelo quando eu passava do lado da grade e tal. Então eu dei sorte de adotar um gato muito bonzinho, tanto comigo quanto depois eu descobri com outros gatos. Então o Arthur é um gato muito fácil de introduzir outros gatos pra ele, porque não só ele se dá bem, ele gosta, mas ele se esforça, ele tem paciência, sabe? E ele tem jeito e ele vai no ritmo do outro gato. Eu tive muita sorte de escolher o meu primeiro gatinho assim. Mas como ele gostava muito de gente, ele era muito carente. Então eu via que eu ficava o dia inteiro fora de casa, quando eu voltava à noite ele queria brincar comigo, queria pular na cama, porque eu tinha ficado o dia inteiro sozinho. E eu achei que gato era muito independente, mas não é tão assim. Então, uns 2 meses depois que eu tava com ele, eu voltei lá e adotei a Toalha, que é a gatinha que fica sempre aqui no meu colo quando eu tô gravando vídeos. Fala oi, Toalha. E aí a Toalha, quando eu fui adotar, eu não escolhi. Ela foi a última gatinha, foi a gatinha que sobrou. Eu fui num fim de semana, num feriado, então tava tendo bastante gente adotando. Tinha outras ninhadas lá, mas que não estavam castradas ainda, a gente não podia levar. Então da ninhada dela, tinha outros 2 gatinhos brancos que levaram e tinha sobrado só ela. E ela realmente era meio feinha e ela era mais antissocial. Então a gente pegava no colo, não gostava de ficar no colo. Até hoje ela não gosta de colo, ela é muito carente, ela adora um carinho, mas ela não gosta de colo, nada. Ela não se dá tão bem com outros gatos. A minha sorte quando eu trouxe ela pra casa foi que o Arthur ficou muito feliz que ela chegou. Então o Arthur já foi imediatamente querer brincar com ela. E ela era um elemento novo, né? Ela estranhou um pouquinho. Então o que acontecia no começo? Tem foto assim deles 2 no primeiro dia já dormindo juntos. Eles deitaram juntos no sofá e dormiram, se deram super bem nesse sentido. Mas o Arthur queria brincar
e ela entendia como briga. Então no começo eu via que o Arthur tava lá fazendo brincadeirinhas e ela no meio da brincadeira rosnava, grunhia, às vezes batia de volta meio de verdade. Só que o Arthur não tava nem aí, ele tava se divertindo com a brincadeira. Então o que eu fiz nesse momento foi deixar. Eu ficava de olho quando eles estavam brigando, mas eu deixava. E quando ela ficava brava e corria, eu deixava. Não sei se é certo ou não. Sei que com o tempo ela começou a entender. Então quando ele ia brincar, ela brincava de volta e deu tudo certo. Eles se dão super bem até hoje, dormem juntos, super se lampem, super se limpam. E até antes da Petúnia chegar em casa, de vez em quando o Arthur é mais arteiro ainda, ele queria brincar com a toalha e às vezes ela não queria, dava uma rosnada de verdade e ele saía fora. Então eles se entenderam, a dinâmica deles deu certo, mas foi assim, totalmente por causa do Arthur ser bonzinho. A única coisa diferente que eu fiz quando ela veio pra casa, eu já introduzi os dois no mesmo dia, já deixei os dois no mesmo ambiente. Inclusive, quando eu fui pegar a toalha, eu levei o Arthur junto pra vacinar e voltei com os dois no carro já. A única coisa que eu fiz a mais foi que eu comprei mais uma caixinha de areia, mais um pote de ração e mais um pote de água. Porque falam que, às vezes, eles começam a brigar por território por isso. Porque você põe ração num pote e eles vão brigar pra ver quem come primeiro. E às vezes um deles não quer usar a caixa de areia que o outro usa. Que eles fizeram, a dinâmica deles ficou muito engraçada, na verdade. É que eles deixavam uma caixa de areia pro cocô e outra pro xixi. E a ração eu coloco nos dois potes, mas a toalha eu espero o Arthur terminar de comer no pote dele e depois vai comer no pote dela. Apesar de ser pote diferente, ela espera ele terminar pra ir comer. A água agora tem a fonte, mas quando tinha potinho, eles bebiam do mesmo pote até acabar e quando acabava eles começavam outro pote. Não sei, umas manias esquisitas. Enfim, reinava a paz aqui em casa. Até que dia 1º de fevereiro, quem não viu o vlog, tem um vlog aqui no canal que eu tava fazendo uma semana de vlogs quando o Rodrigo adotou a Petúnia. A gente encontrou ela na rua, aqui na rua de casa. E aí eu já tava com esses gatinhos aqui em casa há 3 anos. Então já era um elemento novo, que era uma gata um pouquinho mais velha, com gatos mais velhos que já moravam aqui. Isso que eu não falei também, a toalha quando eu adotei, ela também era novinha. Quando eu adotei o Arthur, ele tinha 2 meses, quando eu adotei a toalha, foi 2 meses depois e ela tinha 3 meses, então os dois foram bem bebezinhos. A Petúnia, a gente encontrou na rua, ela tinha uns 6 meses mais ou menos, a veterinária falou 6 meses no máximo, mas ela era claramente mais velha do que quando eu adotei eles. Então já era uma gatinha mais velha no ambiente com 2 gatos adultos, e aí a gente tomou mais cuidado. Então no primeiro dia que a gente trouxe ela pra casa, o Rodrigo que trouxe na verdade, ele deixou ela no nosso quarto com a porta fechada. Os gatos já estavam acostumados a de vez em quando a gente fechar a porta, porque algumas noites quando a gente vai dormir, se eles estão muito terríveis, a gente fecha a porta. Então não era assim, um quarto que eles sempre vão e de repente eles não podem, sabe? A gente fechou a porta e deixou ela lá. Aí o Rodrigo pegou mais um pote de água e um pote de ração e uma travessa e pôs areia, potes que não eram dos outros gatos e pôs lá. E a gente deixou fechado. Até porque no começo eu queria levar a gatinha no veterinário, né, a Petúnia, e ver se estava tudo bem com ela pra poder misturar com os outros gatos. Tecnicamente, a gente tem que deixar uma quarentena, uns 40 dias pelo menos, pra depois misturar os gatos pra ter certeza que a gata nova não tem doença. Mas o que acontece? A Petúnia, ela já era castrada, então a gente assumiu que ela já era vacinada também. A gente deu todas as vacinas do começo, como se ela não fosse, mas deu pra assumir um pouquinho que ela era vacinada. A gente deu remédio pra pulga e pra verme pra ela, mas o mesmo remédio eu dei pro Arthur e pra toalha também, pra ter certeza que eles não iam pegar nada. Então, depois de uns 2 ou 3 dias, eu já comecei a abrir a porta e deixar eles se misturarem. O que eu vi na internet que eu fiz pra tentar amaciar um pouquinho isso. Eles ficavam rosnando através da porta, principalmente a toalha com a Petúnia. O Arthur, que nem eu falei, ele é o gato mais zen do mundo, ele só ficava lá cheirando. Então eu comecei a deixar o pote de ração de todos eles na porta. O pote da Petúnia de um lado da porta e do Arthur e da toalha do outro lado. Pra eles irem comer e associar a comida, que é uma coisa boa, com o cheiro do outro animal. Eu vi isso na internet e eu fiz isso por uns dias e eles foram se acostumando mais ou menos. Aí eu comecei a só deixar a porta aberta e eles não queriam entrar de jeito nenhum. Só que meio que tudo que aconteceu a partir dali, eu não interferi mais, assim, eu só fiquei de olho, mas eu deixei eles se interagirem do jeito que eles queriam e deu tudo certo, graças a Deus. Porque no começo, mesmo deixando a porta aberta, eles não entravam no quarto e ela não saía, mas ficavam da porta meio se olhando. O Arthur é muito bonzinho, então a interação dele com a Petúnia foi: ele tentava chegar cada vez mais perto e quando ela rosnava ele parava e ficava lá sentado. Aí passava um tempo, ele dava mais um passinho, ela rosnava, ele sentava e ficava lá. Então ele foi genial nessa interação, sabe? Ele foi muito fofinho mesmo, até ele começar a deitar do lado dela. Isso foi levando assim dias.
deitar na cama, os dois ficarem ao mesmo tempo na cama. E ela batia nele, a Petúnia batia nele, só que a gente tinha cortado as garras dela, né? Não cortado toda a garra, mas cortado as pontinhas, então não machucava quando ela batia, e ele não batia de volta. Ele recebia o tapinha, dava um passo pra trás e ficava. E ele foi indo bem devagar, assim, ele tem um espírito muito paternal, foi muito fofo. E aí com o tempo eles foram se dando bem, até chegar ao ponto de eles começarem a brincar. E que nem eu falei no começo, às vezes ela entendia como briga e fugia, mas hoje em dia eles brincam super, eles se amam, eles se adoram, eles brincam muito, muito, muito mesmo. E assim, ficou meio que a relação do Arthur com a toalha, agora é mais de dormir junto, dar banho e tudo mais, que é o que a toalha gosta de fazer, mas brincar, o Arthur só brinca com a Petúnia, basicamente, assim. E a Petúnia adora o Arthur. Ela adotou ele como papai, assim, então ela imita ele. Se ele faz coisa errada, tipo de começar a arranhar um móvel, ela vai e arranha também. Se ele começa a subir na estante, ela vai e quer subir também. E aí tudo igual. Já com a toalha foi mais difícil. Elas não podiam se ver que elas rosnavam uma pra outra. E isso demorou muito pra passar. Hoje em dia elas se toleram. Elas já estão ficando um pouco mais amiguinhas agora que tá frio. Então elas dormem juntas, às vezes, de dormir encostada, dormir abraçada. A toalha, ela tem uma coisa com dar banho, limpar os outros. Então ela limpa a Petúnia, ela lambe a Petúnia, lambe a Petúnia adora. Mas às vezes dá uns 5 minutos na Petúnia, ela não gosta mais e dá um tapa na toalha, a toalha vai embora. Ou às vezes a Petúnia vai tentar lamber de volta, mas ela não consegue muito bem, ela dá umas mordidinhas. E aí quando a toalha recebe a mordida, ela acha que é briga e bate também e corre. Mas elas estão indo aos poucos, elas já estão se dando super bem. Dá pra ver muito bem que a relação entre eles é diferente. A relação do Arthur com a Petúnia é uma, do Arthur com a toalha é uma, e da toalha com a Petúnia é uma. É muito engraçado ver isso. Mas assim, eu interferi pouco. Eu ficava de olho mais pra não deixar ter briga, e foi isso. Quando a Petúnia já começou a andar por toda a casa, que foi mais ou menos no 3º dia, ela já tinha explorado tudo, aí a gente pegou as caixas de areia e pote de comida e de ração dela e colocou junto com um dos outros gatos. E ela usou tranquilamente, não teve nenhum problema. Quando ela se acostumou, até que a caixa de areia dela não tinha tampa e as outras duas têm. Quando eu vi que ela começou a usar a caixa com tampa, eu joguei a caixa dela fora. Então caixa de areia hoje em dia só tem 2 e eles estão tranquilos com isso. A fonte de água agora é uma só e os 3 potinhos de comida. A Petúnia, como ela imita o Arthur, quando o Arthur vai comer, ela vai comer também. E a toalha continua sentada do lado de fora, quando o Arthur para de comer, ela entra e come. Mas quando eles estão com fome, os 3 comem juntos também, sem problema nenhum. Tá dando tudo certo, todo mundo dorme na cama com a gente quando a gente deixa a porta aberta. Tranquilamente, e o inverno eu acho que tá fazendo muito bem pra relação da toalha com a Petúnia, porque no frio, nos dias que tá muito, muito frio, aí as duas se abraçam e dormem juntas, e elas até ignoram um pouco o Arthur, como ele é gordo, quando ele tá lá não cabem elas, então as duas deitam juntas em outro lugar, sabe? Então, enfim, não teve muitas dicas assim, tem uma diquinha ou outra, mas eu respeitei o tempo deles e eu não quis que a interação deles fosse uma interação de humanos, entendeu? Eu deixei acontecer do jeito que tinha que acontecer com os gatos. Eles brigaram quando eles tinham que brigar, eles brincaram quando eles tinham que brincar, eles se lamberam quando eles tinham que se lamber. E com o tempo a relação foi se desenvolvendo. Não são só flores, de vez em quando tem briguinhas, mas é normal também. Então eu deixei eles, eu fiz algumas coisinhas que eu achei que podia tornar essa interação um pouquinho mais agradável, mas eu também respeitei o jeito que eles queriam fazer as coisas e no fim deu tudo certo. Então é isso, gente, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês aí. Eu não sou especialista, talvez eu tenha feito um monte de coisa errada aí no meio do caminho. Se eu fiz, podem deixar aqui nos comentários até pra dar dicas pras outras pessoas de como fazer melhor, mas espero que tenha ajudado vocês aí. E não tenham medo de pegar outro bichinho por já ter algum bichinho em casa, eles se adaptam muito. Pode levar um tempo, mas eles se adaptam e no final fica tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima.